bem-vindos ao Lendo em Gradiva. É uma alegria recebê-los para esse encontro em torno da literatura e, por meio dela, em torno daquilo que insiste em nos interrogar. Hoje temos a satisfação de receber Mauro Paes para uma conversa sobre o seu livro Quando os Prédios Começaram a Cair, em diálogo com a Morgana Heck. Extrair o livro do Mauro. É do Laerte essa capa, né, Mauro? Essa capa é super bonita. Isso. Agradeço aos dois pela presença e pela disponibilidade em compartilhar conosco uma experiência de leitura. Tem algo no título do livro que já nos convoca antes mesmo da abertura da primeira página. Quando os prédios começaram a cair. A frase parece anunciar um acontecimento. Podemos ouvir nesse título algo do desabamento concreto do mundo, mas também algo mais discreto e íntimo. A queda das certezas, dos nomes que organizavam uma vida, das imagens que tínhamos de nós mesmos e dos outros. Há acontecimentos que não chegam como explosão, mas como deslocamento silencioso, e só mais tarde percebemos que algo já havia começado a ruir. Talvez por isso a literatura e a psicanálise se encontrem tantas vezes. Não porque digam a mesma coisa, nem porque compartilhem um método, mas porque ambas se aproximam daquilo que escapa ao já sabido. Ambas trabalham com aquilo que insiste quando os discursos prontos deixam de responder. Ambas sabem que existe uma distância entre o que vivemos e aquilo que conseguimos dizer sobre o vivido. A literatura não explica a experiência, ela lhe dá a forma. Produz um espaço onde algo do real pode ser contornado, deslocado, reencontrado. Não oferece necessariamente resposta. Muitas vezes preserva perguntas. A psicanálise, por sua vez, escuta justamente os pontos em que a narrativa falha, tropeça, se interrompe ou retorna. Escuta aquilo que emerge quando os edifícios do sentido vacilam e quando o sujeito já não pode sustentar inteiramente a história que contava sobre si. Talvez por isso ler seja sempre mais do que acompanhar uma trama. Leia também consentir em ser afetado. É aceitar entrar numa linguagem que, por vezes, nos desloca do lugar onde imaginávamos estar. E talvez seja isso que encontros como esse sustentam. Não apenas falar sobre livros, mas criar um tempo para escutar o que um livro faz conosco. Essa conversa de hoje nos convida justamente a isso, em interlocução com Morgana Heck, acompanhar o percurso que a escrita de Mauro Paes abre, deixando que a literatura produza seus ecos e suas perguntas. Mauro é escritor, mestre em teoria literária pela PUC do Rio Grande do Sul, autor dos romances como Quando os Prédios Começaram a Cair e Entre Lembrar e Esquecer, ambos finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. Escreveu também as coletâneas de conto Por Razões Desconhecidas e São Paulo, Cidade Expressa. Morgana é psicanalista, pesquisadora de pós-doutorado em teoria psicanalítica na UFRJ, professora e supervisora no Instituto Gradiva de Psicanálise, membro participante do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e fundadora da revista Subversa. Que possamos entrar nessa noite com curiosidade, disponibilidade e o gosto pelos deslocamentos que a leitura torna possível. Em nome do Instituto Gradiva, agradeço novamente a presença de vocês, especialmente de vocês, Morgana e Mauro, que vão animar essa conversa essa noite. Desejo um excelente encontro a todos. Mauro, caminho é seu.
Muito obrigado, Angélica. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando. Boa noite para todos, todas. E adorei o seu texto, a sua introdução. E eu acho que fala um pouco de mim, assim, na mini bio, mas eu queria falar um pouco de da onde eu venho, assim, para vocês entenderem de onde o texto vem também. Eu acho que é uma trajetória interessante de entender. Eu sou de 81 e sou de Porto Alegre também, sou do Sul, que nem a Morgana. E eu cresci num bairro que é muito longe, que chama Belém Novo. Belém Novo fica a 30 quilômetros do centro. E ele é zona rural. E até hoje não existe nenhum prédio em Belém Novo, por curiosidade. É um bairro que tem o lago, que tem árvores, que tem vaca, que tem cavalo, que tem... A casa que eu morava era uma casa com pátio grande, então tinha galinha, pomar, essas coisas. E os meus vizinhos, alguns deles também, mas é uma região bem remota, assim, e eu fui um menino que cresceu no meio de 5 irmãs, quatro mais velhas que eu e uma mais nova, 6 anos mais nova, e com pais, meu pai é jornalista, minha mãe é enfermeira, que trabalharam muito e sempre tiveram muito engajados nos movimentos populares, assim, principalmente relacionado à teologia da libertação na comunidade lá onde a gente morava, mesmo a gente estando em casa, sempre mobilizaram o movimento pela moradia, ajudaram a organizar uma série de coisas, que é muito legal, mas também me fez uma criança com muito pouco tempo com meus pais. Mas, mas tinha minhas irmãs, tinha toda uma vida ali, e era ótimo. Mas só para contextualizar vocês um pouco de onde eu cresci, e cresci nesse ambiente que não tinha prédios. Então, quando eu ia para o centro de Porto Alegre, eventualmente, de ônibus, levava 1 hora e meia de ônibus até da minha casa até o centro de Porto Alegre. Eu via prédios que eu achava gigante, achava tudo numa grande proporção, e aquilo me impressionava muito, assim. É engraçado, porque depois, a primeira vez que eu vim para São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, foi em 2006, eu acho, que por um acaso eu estava estudando na SPM, que eu estudei criação publicitária também, e ganhei um prêmio de poesia, nada a ver. Eu nunca mais escrevi poesia na vida. É, mas daí a poesia me ajudou a conhecer São Paulo, e daí me deu o estalo, cara, preciso morar em São Paulo. Mas quando eu cheguei a primeira vez na Avenida Paulista, eu tive a mesma sensação que eu tinha quando eu saía de Belém Novo para ir para o centro de Porto Alegre e vi os prédios de 6 andares em Porto Alegre, que eram prédios só de 6 andares, mas para mim eram muito grandes. Era uma proporção assim, nossa, o que é isso? Como as pessoas vivem, apartamentos, era uma coisa estranhíssima para mim. Eu saí de Belém quando eu tinha uns 22 anos, assim, e daí eu fui morar num apartamento. Então, essa minha relação de olhar para os prédios e para a cidade é uma coisa que sempre me espantou, eu acho, pelo lugar que eu vinha, pela falta do prédio, sabe? Como não existia. Eu estava conversando com uma amiga que é do meio literário, que é editora, inclusive, da Record, e ela falou, nossa, Mauro, eu gosto muito do jeito que tu descreve São Paulo, porque eu falo, os livros que eu li que, nos últimos tempos que melhor falam de São Paulo é o teu e o do Pedro Guerra. Eu falei, nossa, que paradoxal, né? Porque ele é Pedro Guerra, eu sou Mauro Paz. Ela falou, não tinha nem pensado. Daí, e o Pedro é publicitário também, por um acaso. E, e daí eu falei, mas o Pedro é de Recife, né? Porque são duas pessoas que vêm de fora de São Paulo. Eu acho que quando tu vem de fora, daí tu olha para a proporção da cidade, assim, o jeito da cidade. É muito impressionante que, às vezes, para quem está aqui não consegue reparar, ou está no Rio. Me lembro quando eu estive no Rio, eu tive essa impressão também da magnitude das coisas. Tu olha a Ponte Rio-Niterói, é muito grande. Tu olha, as avenidas são muito mais largas que em Porto Alegre. Os
os prédios não são tão grandes quanto São Paulo, mas tem prédio muito grande também. A primeira vez que eu fui no Rio, acho que se concentrava mais na Zona Sul, ali tinha alguma coisa na Barra, mas era mais Zona Sul. Então, eu saí de Breno, fui estudar letras, depois estudei cinema, estudei uma série de coisas. E nessa época do curso de letras eu comecei a escrever. E, e eu comecei a escrever, eu acho que agora, né, minha vida de estudos também, né, tipo, foi isso. Daí eu estudei letras, depois estudei publicidade e depois estudei cinema. E agora eu estou fazendo uma formação em psicanálise também. Por isso que eu achei muito interessante. Mas estou muito no começo, então eu quero qualquer debate sobre isso para mim eu acho que é super valioso e quero aprender e ouvir. Por que eu comentei isso? Eu comentei isso porque eu ia falar do processo de escrita, que para mim eu acho que era numa época na vida que eu não fazia análise e que eu estava passando por uma série de questões. Quando eu tinha 18 anos, meus pais saíram de casa, foram para o interior, eu fiquei morando sozinho, assim. E daí eu tive que entrar, meio que minha vida foi meio conturbada na coisa do entrar na faculdade, entrar na vida adulta, mas eu acho que eu fui achando o meu caminho. E escrever foi um jeito que me ajudou a organizar uma série de coisas. Inclusive, eu nunca tinha me dado conta, mas um cunhado meu que é ator e é um cara, ex-cunhado meu, ex-marido da minha irmã, e a gente trocava bastante sobre criação, assim. Ele lembrou do primeiro conto que eu tinha escrito e foi a partir da morte de uma amiga minha, que ela era uma colega, era uma amiga minha de bairro, lá de Belém Novo. Ela era filha de um pintor que era um discípulo do Iberê Camargo, e ela morou um tempo com o pai, só que depois ela saiu da casa do pai, porque o pai tinha uma vida muito louca de pintor e tal, e foi morar com a mãe, e daí, morando com a mãe namorava um guitarrista e tal, não sei o quê, e o cara começou a abusar dela, daí ela saiu de casa para morar com o namorado, e eu fiquei anos sem saber dela. E eu morava, talvez a Morgana saiba, aonde? Na João Pessoa, perto da Venâncio, na Venâncio, perto da João Pessoa. E fiquei anos sem saber dela. Daí um dia eu fiquei sabendo dela numa notícia no jornal, que ela tinha morrido. E ela estava trabalhando de prostituta, como prostituta. Mauro, acho que você fechou seu microfone. Ah, desculpa. Vocês perderam aonde? Que ela estava trabalhando como prostituta. Isso, na Carmen. E a Carmen, essa casa noturna, ela é exatamente na quadra de trás da minha casa. Ah, Então, do apartamento que eu morava. E daí, aquilo me chocou muito, que eu falei, cara, ela estava trabalhando aqui há anos, eu não sabia dela, e agora eu sei que ela não está mais entre nós. E foi uma morte meio violenta, assim, tipo, o cara que trabalhava com ela, que era cafetão dela, matou ela, basicamente. E aquilo me chocou bastante, assim. Daí eu comecei a escrever, foi o primeiro conto que eu escrevi, eu não nem lembrava disso, se meu ex-cunhado me lembrou. Então, a escrita sempre teve um papel, assim, para mim, interessante, de organizar algumas coisas. Normalmente, normalmente não, nunca publiquei nada que fosse sobre mim, mas sempre é sobre a gente também, de alguma maneira, assim, nunca uma autoficção, sabe? E tem uma coisa no processo de escrever que é deixar as histórias meio que elas batem na minha porta de alguma maneira, assim, falam, putz, não quer contar sobre isso, de alguma forma. Teve o meu romance anterior, ele foi assim, o Entre Lembrar e Esquecer, ele é baseado na história real de um menino negro de Porto Alegre que ele vai a uma festa no condomínio super rico e no dia seguinte ele era o único negro na festa, encontram ele agonizando no vizinho, assim.
Esse menino, ele era afilhado da minha tia. Ficou anos na mídia esse caso, porque demorou muitos anos para resolver. E eu vi ele crescendo, assim. Era um colega de banco do meu tio, e o pai dele, eu vi ele crescendo, assim, de 4 anos até os 17 anos, sabe, nas festas de família. Então, também foi uma história, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei meio, nossa, cara, como assim, Dudu? E, na época, eu tinha uma companheira que era repórter da TV Record. E eu enchi o saco dela, porque ela era repórter investigativa. Eu falei, tu tem que fazer uma matéria sobre o Dudu, tem que fazer uma matéria sobre o Dudu. E ela tentou emplacar algumas vezes a pauta, não conseguiu. Daí a gente foi passar um Réveillon na praia, daí virou o ano. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou escrever o livro sobre o Dudu. Daí eu comecei a escrever no primeiro do ano, assim mesmo, o livro, e foi embora. E a história dos prédios, nessa linha de histórias que acabaram me chamando de alguma maneira, ela veio assim também, porque eu tinha terminado de escrever o Entre Lembrar e Esquecer, e eu estava numa fase de transição da minha vida, eu não sabia onde e como eu iria morar. E daí eu comecei, eu me perguntei, eu comecei a pensar nessa possibilidade do não ter uma casa, e da casa como esse recurso de acolhimento, assim, talvez uma das distâncias mais seguras que a gente tem. E me questionei isso, assim, e se os prédios começassem a cair, esse lugar, essa casa começasse a se desmoronar. Então, o livro, na verdade, ele nasce do título mesmo, e nasce dessa ideia. A narrativa do personagem, tudo mais, eu não sabia, assim, para onde que ia dar. E até no processo de escrita, e no processo de elaboração, que levaram uns 3 anos, até o texto final mesmo, eu passei por algumas possibilidades de narrativa. Uma das possibilidades era um livro que ele tinha 4 personagens principais e essas histórias elas iam andando juntas, enquanto os prédios iam caindo, tudo mais ia acontecendo. E eu cheguei a escrever 50 páginas desse livro, depois ficou arquivado, eu nunca usei e não tem... Tem alguma coisa no livro publicado que é de lá. O protagonista, o Solano, ele é de lá. A história do condomínio que ele mora é de lá. Ah, tem uma senhora que ele encontra, ele toma um café com ela e reparte umas carolinas com ela, que é de lá, ela era uma protagonista, ela tinha toda uma linha narrativa dela, assim, que é uma professora aposentada que trabalha dirigindo Uber. Mas daí, na versão final do livro, ela ficou só num capítulo menor, assim. Então, a coisa do... Foi uma história que me chamou por essa questão do morar, e que depois eu fui descobrindo o que eu queria contar dela, assim, descobrindo o processo do Solano, eu acho mesmo que é esse protagonista. Só para quem não leu o livro, contando de forma rápida assim, o Solano ele é um cara que tem em torno dos seus 45 anos, e ele mora num prédio no centro de São Paulo, que é um prédio meio uma ocupação coordenada por uma espécie de milícia, e ele trabalha passeando com cachorros, ele usa um aplicativo para passear com cachorros. E tem uma garota que encontra ele, uma mulher que encontra ele, toda terça e toda quinta, à tarde, que eles se conheceram no aplicativo, mas ele não sabe muito sobre a vida dela, eles só se encontram e ficam, e ela vai embora. E no dia que cai o primeiro prédio, é o último dia que ele encontra com ela, porque depois daquele dia ela vai embora e ela não volta. Então, os prédios começam a cair em sequência em São Paulo e em outras capitais do mundo, e a gente tem, em paralelo, a história do Solano, em busca dessa mulher, e a história dos prédios. Na verdade, o jeito que eu estruturei o livro são 5 linhas narrativas que andam ao mesmo tempo, mas eu também não vou falar muito sobre elas, eu acho que depois quem lê, olha. Mas foi, para mim, depois que eu encontrei, assim, como que eu queria contar, eu montei
um super mapa dessas 5 linhas narrativas, até para intercalar os capítulos e eles fazerem um sentido mais completo, assim. Então foi um livro bem planejado, mais do que normalmente eu costumo fazer. Mauro, eu tenho uma pergunta para te fazer que eu gostaria de saber mais. Você escreveu durante a pandemia? Uhum. Como Na é que, verdade, desculpa. como é que foi esse processo, assim, porque eu fiquei pensando muito na experiência, né, dos desabamentos, assim, subjetivos que a gente foi sofrendo na pandemia e de como deve ter sido esse processo de escrever sobre os desabamentos concretos de prédio, se você, não sei, como é que você vê essa... A ideia do livro é bem anterior, assim. A ideia do livro, originalmente, ela é de 2018. Daí eu levei um tempo para começar a escrever, porque eu estava escrevendo umas coisas de roteiro, umas coisas de série, umas coisas assim antes. E, curiosamente, eu tinha me decidido que, tá, 2020 é o ano de eu escrever esse romance, vou escrever esse romance. Daí, eu comecei a escrever até daquele outro formato que eu tinha falado, que eu botei fora as páginas depois. E veio a pandemia, né? Mas o curioso é que eu estava falando que o livro ele tem 5 linhas narrativas. Então, tem o Solano no presente, tem o passado regresso do Solano, e tem uma linha narrativa que é o que está acontecendo ao redor do mundo e a reação da sociedade enquanto os prédios estão caindo. Eu tinha planejado isso já, como ia ser. E o interessante foi isso, porque na pandemia eu comecei a ver que as reações da sociedade em frente a uma catástrofe poderiam ser muito piores e muito mais caricatas do que eu tinha planejado, na verdade, porque eram, né? E foi interessante porque, assim, eu escrevi o livro daí entre 2020 e 21. Eu terminei o livro em maio de 21. Daí foi para a editora, daí trabalharam algumas questões lá e tal. E, e ele acabou saindo em 23. Só que em 23 eu peguei para reler o livro. Então a pandemia já tinha dado uma distanciada, assim, a gente, né, eu acho que final de 22 ali, porque o meu ponto era esse, deixa eu reler o livro para ver se eu não pesei muito a mão e não está muito marcado umas coisas que têm a ver com que parece que são relacionadas à pandemia, sabe? Eu não queria que ficasse tanto assim. Você não queria que fosse uma metáfora tão Não, explícita? porque não é, né? Para mim não é. Pode ser que seja também, porque é uma catástrofe. Mas para mim não era, assim. Eu tive a mesma sensação que a Morgana. Eu fiz as contas. Quando você falou que levou 3 anos de escrita, eu falei 23. Ele começou em 20 na pandemia. Essa perspectiva de não ter um lugar seguro, que a casa deixa de ser o lugar seguro, foi a experiência que a pandemia nos deixou, né? Piorou, Tudo que né? entrava em casa, ou tudo que saía de casa, precisava quase de enfim, uma vigilância sanitária para transitar, né? Por uma porta, por um portal, né? Então essa sensação ela também me pegou aí. Uhum. É. Uma casa assim ameaçada, né? Constantemente ameaçada. Tem um livro português que eu gosto muito dessa coisa da casa ameaçada que eu li na época que eu estava escrevendo, que ele chama A Instalação do Medo, que é de um cara que chama Rui Zink. Luiz Inck, É, conheço ele. é uma figura, ele é meio filósofo, ele é meio tudo, assim, né? Ele estava na minha banca de mestrado, assim, Ah, é? curiosamente. Ele foi assistir ou Enfim, foi? ele foi banca, ele foi banca. Que legal, que legal. Porque foi muito aleatório, assim, eu estava em Portugal na época e daí me falaram dele. Daí eu peguei esse livro, Instalação do Medo, e achei muito legal. Tem um filme também. Eu falei, cara, porque ele tem essa ideia, né, de... É uma mulher que está em casa, daí vão 2 caras como se fossem instalar a net, mas eles vão instalar o medo, assim, daí eles começam a fazer um terrorismo com ela sobre muitas coisas, assim. É bem interessante.
É, é isso. Mas em relação à pandemia, então, voltando assim, foi um acidente de percurso, porque eu não tinha planejado escrever desde a pandemia, eu tinha planejado escrever o livro, e aconteceu a pandemia, então ela me deu. Eu acho que ela contribuiu nesse sentido, principalmente nessa linha narrativa que fala das reações da sociedade frente à tragédia, sabe? De como as pessoas, os governos, as instituições se comportam e tal. E sobre o Solano, eu acho que foi uma coisa para mim. Normalmente eu escrevo com muito mais certeza sobre o personagem e o que eu estou narrando. O Solano, não. O Solano foi um cara que eu fui descobrindo. E daí eu fiz uma coisa que eu também nunca tinha feito, mas é muito boa, de um diário de escrita, no sentido de eu anotava as minhas decisões no diário, basicamente as minhas decisões. Porque muitas vezes, quando tu está escrevendo, no processo, daí tu se pergunta, mas se eu fizesse tal coisa? E muitas vezes essa pergunta, ela volta. E se eu fizesse, sei lá, personagem encontrar outro personagem fazendo não sei o quê? Ou se eu fizesse o final assim, ou se eu fizesse o final assado. E esse diário me ajudou muito a eu olhar por que eu já tinha tomado algumas decisões e me convencer de que eu tinha feito ou não, sabe? É claro que quando o processo anda para frente, depois eu tomei uma decisão lá atrás, mas tu anda para frente, tu pode mudar, né? Mas eu acho que esse diário me ajudou aí edificando esse personagem também, entendendo sobre ele as decisões que eu ia tomando junto nessa minha convivência com ele, de entender quem ele era, o que que ele desejava e o que que ele não desejava e o que que ele, como que ele se comportava. Então, foi foi interessante porque teve esse contraponto assim entre o que eu planejei e o que eu fui descobrindo que esse cara queria, de fato. E eu acho que foi o livro que eu mais experimentei isso, assim, no sentido de deixar o personagem se revelar de alguma maneira. E daí aparece o que a Angélica colocou no livro, que colocou no começo, que eu acho que é uma coisa que é muito interessante no jeito que eu tentei construir no livro, eu não sei se funciona, mas de tu tá lendo o livro, que é um livro sobre essa desconstrução de certezas, a casa como uma certeza de segurança, né? Mas tu vai lendo o livro, essas certezas sociais que a gente tem, elas estão desmoronando, mas também tem o movimento da certeza que a gente tem em relação ao narrador, que é o Solano, também vai se desconstruindo, porque quase como num processo de análise, ele começa a conseguir se revelar e contar coisas da vida que ele não contava ao longo da trajetória dessa relação dele com o leitor ideal ou com o ouvinte dele, para qual ele está narrando ali em primeira pessoa. Acho que tem isso, assim, dele. Ele não consegue sustentar, narrar a história dele de forma verdadeira e sincera desde um primeiro momento, sabe? Ele vai precisando se sentir à vontade, entendendo como isso acontece para narrar. E vai se modificando ao longo da história, o que vai tirando um pouco da certeza do leitor também. Então, tem esse processo em relação no percurso de leitura também. Eu acho que é isso, gente. Eu falei a beça já, então eu queria falar um pouco, vocês trocarem e tal. Acho que eu queria introduzir sobre o livro, sobre a composição e os personagens, era mais isso. Legal. Bom, eu agora estou na função, né, de psicanalista que vai fazer um comentário sobre essa experiência de ter lido o livro do Mauro, né, quando os prédios começaram a cair. Mas, assim, não pretendo, né, fazer uma interpretação do livro,
muito menos do Mauro, né? Até porque nem sabia dessas coisas que ele falou aqui para gente hoje, né? Que acho que o Freud adoraria ouvir, porque ele tinha aquela questão de como fazem, né, os escritores, os criativos, tem vários trabalhos inaugurais da psicanálise sobre isso, né, de onde que vem, né, psiquicamente a criatividade literária, né, que recurso que é esse, enfim. E aí tem várias leituras e várias nuances, né, teóricas no próprio Freud, depois em toda a tradição psicanalítica sobre essa pergunta, né, como criam as escritoras e os escritores. Mas acho que na obra do Freud, de maneira geral, assim, muito geral, acho que não é muito noite para a gente esmiuçar muito o Freud, mas de maneira geral, eu acho que permanece, assim, né, na obra do Freud esse ar de mistério, né, de mistério, como se a gente estivesse falando de um recurso muito extraordinário, né? E claro que sim, né? Claro que sim, tem uma disposição para a vida literária que é algo, eu acho, extraordinário mesmo, assim, né? Extraordinário no sentido de tornar algo ordinário em algo diferente, né? E aí, Mauro, você falou antes, né, que a história bate na tua porta, que a história vem, né, assim, quase como... Isso remete um pouco à ideia de inspiração, assim, né, é, de alguma coisa que baixa, né, que vem. Mas também, ao mesmo tempo, você fala de você indo, né, atrás das histórias o tempo todo, né, desde o início da tua fala aqui, você diz, né, de Belém Novo, das cidades, da materialidade dos lugares, né, desses prédios, assim, e de você indo atrás das histórias, né? Então as histórias batem porque eu acho que você vai atrás delas, né? Pedindo para que elas surjam, né? E que você possa trabalhar com elas. Enfim, o que eu acho assim mais interessante disso tudo que você falou é esse aspecto de acaso também, né? Que a literatura produz, que a literatura, e enfim, não só para quem escreve, talvez, mas para quem lê também, né? Como é o caso da gente que lê o teu livro. Mas esse jogo de vários acasos, até inclusive o nosso, né? Eu e o Mauro, a gente se conheceu através de uma revista literária que eu tenho, então aí vem a questão de Porto Alegre, e agora o Ruizinho, né? Isso tudo meio sem uma combinação intelectual, assim, ou racional, né? Muito precisa. Então, eu acho que uma boa função da arte é essa, né? De ir produzindo os acasos e produzindo ligações, né? Entre uma obra e outra, entre uma autora e outro, né? Entre esses jogos enfim, de ir atrás da inspiração, né? Mas o que eu queria falar sobre a experiência de ler o teu livro, né? Primeiro que eu falei já sobre ele ter me remetido muito à sensação da pandemia, né? Eu acho que um pouco eu li pensando nessa época sua de escrita, né? E de imaginar como estava sendo para você, enfim, agora você disse que não foi bem assim, mas acho que faz parte de quem está lendo poder imaginar também o autor da obra, a autora da obra viveram, né? Estavam vivendo, como que... E a maioria das vezes não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Mas primeiro, assim, que eu fiquei pensando, nossa, né? Que possibilidade, que recurso interessante, né? Poder
poder fazer essa metáfora que na minha leitura me pareceu muito uma metáfora, assim, pode ser lido, né, como uma metáfora desses prédios que vão caindo como as certezas, né? Eu lembro muito da sensação de mais inicial ali de não haver mesmo assim resposta científica, né, sobre o que fazer então eu fiz primeiro essa relação, né, dessa queda da sensação de continuidade assim da existência, né, da sensação de sustentação, de saber, enfim. E depois, outro ponto assim que me marcou bastante na leitura foram as frases curtas, né? Não sei se você, como que é, né? Como que foi essa decisão, se é uma decisão sair das frases curtas, né? Mas o livro ele é todo, ele é todo marcado assim por frases curtas que por um lado, para mim, por um lado, essas frases curtas elas ajudam a gente a ganhar um ritmo muito bom de leitura, porque você vai lendo e, e você vai imaginando muito. Tem muita imagem, assim, né? As imagens são muito concretas, assim, e as frases, como elas são curtas, você meio que vai conseguindo visualizar os objetos à disposição das cenas. Mas, por um outro lado, também as frases curtas, ela me transmitiu a ideia de uma repetição, assim, né? De uma repetição meio massiva, assim, meio angustiante também, que acho que é a experiência do personagem que está super angustiado, né? Claro, a cidade de São Paulo desabando, né? Então esse ritmo, essas frases curtas me transmitiram essa sensação. Tem uma frase que eu queria destacar do livro que, que eu achei, ela me pegou muito, assim, e que curiosamente está na mesma página 176, na mesma página em que tem uma outra frase sobre a questão da casa, né? Então, sobre a questão da casa, ele diz assim, o Solano: contei que sempre acreditei que todos os problemas se resolveriam quando eu comprasse um lugar para morar, não importava o tamanho, desde que fosse um canto tranquilo para eu esquecer do mundo. Aí ele diz: a casa era o último refúgio da certeza. Que a página que eu escolhi para destacar outra frase tem essa questão da casa, assim, né? Mas enfim, mais à frente nessa mesma página, numa conversa que o Solano está tendo com o Rudá, que é um outro personagem com quem ele está alojado, né? No prédio. O Rudá é um personagem indígena. Ele diz assim: a vida é mais do que você imagina e menos do que você gostaria que fosse. Eu achei essa frase assim uma frase chave assim da experiência desse personagem e da experiência de leitura, assim. Foi uma frase que eu estava tão angustiada lendo que ele não, que ele vai, ele anda, ele procura, e ele tem essa relação com essa mulher que é a personagem Georgia, né? Ele tem essa relação. Eu estou dando um pouco de spoiler, não sei se pode, mas enfim, a gente está aqui, cada um vai poder, né, ler da sua maneira. Mas ele tem ele está procurando a George, e ele não acha, a explicação, e ele vai perdendo, e tem a questão da precariedade ali também, né, política da situação, tem a precariedade de trabalho, enfim. Então, nessa angústia desse teu herói, do teu livro, quando eu cheguei nessa frase, eu me deu assim, me deu um certo alívio, né? Porque acho que é um desfecho, assim, positivo, assim, né, para o livro, assim, positivo no sentido não da resolução dos problemas, mas positivo no sentido
de um destino, né, para esse personagem, porque ele vai se relacionando no meio da precariedade, no meio do desamparo, tem uma coisa ali que permanece, que é o desejo dele de continuar se relacionando, né? Seja com essa Geórgia, né? Que vai se transformando assim um objeto ar para ele, né? Vai se transformando num sintoma dele também. Tem essa Geórgia, mas tem outras pessoas que ele vai encontrando no caminho e vai alguma coisa sobrevivendo, né, do desejo dele se manter em relação, né, com o próprio Rudá, tá, no final. Então, essa frase, né, a vida é mais do que você imagina e menos do que você gostaria que fosse, para mim, eu acho que a gente pode assim, sintetizar de uma maneira assim muito aqui rudimentar e até selvagem, eu diria, mas a gente pode sintetizar o que seria um processo de análise, né? E acho que nesse sentido que o processo de análise pode se aproximar de uma experiência criativa, assim, né? Porque a vida é mais do que você imagina, me remete ao registro do imaginário. O imaginário como aquela experiência mais próxima de um eu ideal, né? Aquilo que você imagina, aquilo que faz parte do seu imaginário e sustentado por uma experiência mais primordial, assim, né? De identificação daquilo que caracteriza cada um. E menos do que você gostaria que fosse, o que você gostaria que fosse já me remete a um ideal de eu, né? A possibilidade de transformar o eu ideal num ideal de eu, a possibilidade de abandonar certas exigências, né? Autoexigências, no sentido de a vida tem que ser como você imagina, e dar lugar para um gostaria que fosse, né? Como você gostaria que fosse, né? E como que como que uma coisa se transforma na outra, como que uma vida é mais do que você imagina, porque ela não é mais do que isso, porque ela é simbólica também, né? Então, ela não a vida não é só o imaginário, também não é só o real, mas é o simbólico, né? Eu acho que esse é o trabalho da literatura, esse trabalho que você disse, né, que você contou aí um pouco da tua experiência, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com esse ganho de autenticidade também na vida, né? Que em termos psicanalíticos me remete muito a um processo de análise, como você disse, né, antes. Então, essa frase da vida, né, mais do que você imagina, menos do que você gostaria que fosse, para mim é o próprio processo sublimatório, que eu já falei no outro dia, eu não vou ficar me repetindo, né, muito, e também porque não quero me prolongar muito. Mas outra coisa que eu pensei, outra associação que eu fiz lendo teu livro e pensando no que eu também traria para cá, assim, que fosse interessante da gente pensar pelo ponto de vista da psicanálise, são outros dois pontos. Um deles é essa questão do teu personagem Solano ser um personagem assim de um sujeito muito contemporâneo, pelo menos assim contemporâneo no sentido que a gente vem vendo e discutindo, né, um pouco mais na clínica, sobre esse sujeito mais marcado pelo desamparo do que pelo recalque. Eu acho que o retrato do Solano e da crise dele a crise dele de existência, de identificação,
Eu acho que remetem muito mais a esses conflitos da identidade, né, do que aos conflitos de defesa. A gente até teve no Gradiva outro dia uma palestra da Paula Félix, em que ela falou sobre a atualidade, né, dos adoecimentos girarem em torno das perturbações na defesa, né, e não tanto nas perturbações de defesa, que seria mais a questão mais neurótica, mais do recalque, né, e como a gente vem vivendo, né, na clínica, essa questão dos adoecimentos na perturbação da defesa. Então, o teu personagem Solano me passou muito essa imagem, assim, de um sujeito muito tomado pelo desamparo e pela angústia, que não é a angústia que a gente poderia chamar de angústia de castração, né? Não é uma angústia assim tanto ligado à moral, mas é uma angústia mais ligada à angústia de aniquilação, né? De descontinuidade do existir, de descontinuidade do eu, assim. E aí viajei um pouco mais além disso e pensei numa comparação que vou falar assim rapidamente, só a gente pode aprofundar em outro momento, quem sabe, mas numa comparação da tua obra com a obra do Gradiva, do Freud, que eu estava comentando com vocês antes aqui da gente começar. E aí eu pensei assim, bom, o Solano, do Mauro, poderia ser o Norbert, que é o personagem do Gradiva. O Solano poderia ser um Norbert contemporâneo, assim. Pensei um pouco nessa ideia. Eu vou explicar rapidinho assim, essa questão do texto do Gradiva, para quem não conhece. Tem um texto do Freud que se chama Sonhos e Delírios na Gradiva de Jensen. Gradiva de Jensen, Gradiva é um título de um romance do Jensen, que é um escritor do início do século XX, que publicou um romance chamado Gradiva, 1904, 3, por aí, bem, e o Jung presenteou o Freud com este livro, desse escritor, o Jung gostou muito, presenteou o Freud com esse livro, e o Freud gostou muito, provavelmente ficou muito inspirado, né? Bateu na porta do Freud também, o Gradiva bateu na porta do Freud, e o Freud escreveu um ensaio super longo, porque ele achou que ali naquele romance existia uma tese sobre o inconsciente recalcado, né? E o romance Gradiva do Jensen, ele conta a história do Norbert, que é um arqueólogo que vive lá meio deserotizado, né? Ele é um cara assim totalmente voltado para a ciência e para arqueologia. E aí ele vai visitar Pompeia. Pompeia, que é aquela cidade soterrada pelo vulcão. Ele vai visitar Pompeia e ele fica fascinado pela escultura de Gradiva. Escultura de Gradiva, que dá o nome do instituto onde a gente está aqui hoje, e que é uma escultura de uma mulher, assim, com um gesto que anda, né? Inclusive, a palavra significa Gradiva é aquela que anda, né? É aquela que avança, né? Que brilha ao avançar, uma coisa assim. E aí o Freud faz uma metáfora lá, e aí o Norbert, voltando ao Norbert rapidinho, ele vê essa escultura e fica muito fascinado por Gradiva, e ele também começa uma saga de procura do sentido que tem essa fascinação para ele, e ele tem um sonho,
ele tem irritações, ele sofre uma estranheza muito grande, e aí ele vai se dando conta que, na verdade, a gradiva, que é aquela escultura, que ele acha que está vendo na cidade, né? Aí por isso que o Freud gosta do texto, porque ele está investigando a questão do delírio. O Norbert acha que ele está vendo essa mulher, e ele vai se dar conta que essa mulher, na verdade, era uma conhecida dele de infância, por quem ele era muito apaixonado. Então eu tenho nesse livro uma metáfora sobre o inconsciente recalcado, uma memória recalcada, né? É um soterramento, uma cidade que já está soterrada e o sentido daquela obra emerge, né? Tem essa metáfora sobre o inconsciente que emerge através de sentidos, através de sinais, né? O Freud diz assim: as fantasias de Reynolds são lembranças modificadas. Daí tem toda a ideia do retorno do recalcado e tal, né? Que tem a fantasia, essa ideia de que a fantasia ela é própria para ser interpretada também, etc. O Solano poderia ser o Norbert contemporâneo, porque assim, se a gente for pensar assim na cidade, né, nessa metáfora da cidade, dos prédios da cidade de Pompeia soterrada, como inconsciente recalcado, e a cidade de São Paulo desabando a céu aberto, e em tempo real, né, quase assim, em tempo real, fiquei com essa sensação muito de em tempo real, assim, tudo acontecendo em tempo real com o Solano. A gente pode pensar no psiquismo, se a gente fosse associar o psiquismo do Norbert como um psiquismo marcado pelo recalcamento, a gente pode pensar o psiquismo do Solano como marcado pelo trauma repetitivo, né? Repetitivo, que um prédio cai e cai outro, e tem essa sensação de profundo desamparo, né? Então, eu pensei nesse paralelo, assim, né? Tem um modelo do colapso no Solano, né? Ele é um personagem que está tentando escapar do colapso. E ele tem essa ameaça, né, de descontinuidade, e tem uma diferença também, assim, que enquanto a gente pensa num recalque, que tem a ideia da fantasia que viabiliza, né, os conteúdos de emergirem, no Solano eu fiquei com a impressão de que é tudo muito literal, muito concreto também, assim, né, então me remeteu muito a essas situações também clínicas atuais em que a gente parece querer ouvir histórias, né, assim, e a gente parece procurar por histórias, procurar por sentidos, né, e, e a gente encontra uma grande concretude, assim, nessas situações de muito desamparo, né, e aí isso tem sido, assim, não de agora, né, mas de, sei lá, pelo menos 50 anos, talvez, desde o início, eu acho, da psicanálise, essa questão de como, do manejo, né, do manejo da situação traumática, enfim, mas me chama a atenção isso que você transmitiu para o personagem do personagem que não desiste dos vínculos, né, ele vai se reconstruindo através dos vínculos, me parece, e essa questão com a Geórgia, que também me remeteu a Gradiva, né? A gente pode pensar que as duas, tanto uma como a outra, em todo caso, né, a gente esteja falando sobre recalque, ou sobre trauma, ou sobre falhas de constituição, de toda maneira, elas duas a gente poderia pensar como figuras que podem ser metáforas para uma relação transferencial.
E aí eu acho que tem um ponto importante da ficção para a psicanálise, né? Para mim, na minha leitura e nas pesquisas que eu já fiz até hoje, que tocam nessa questão da ficção e da psicanálise, eu acho que o ponto da investigação sobre a criatividade é muito interessante, mas eu acho que a investigação sobre o papel da ficção na transferência é mais interessante ainda, eu acho. Porque, porque a relação transferencial, né, assim, qual, a definição assim básica da relação transferencial? É que a transferência é uma forma de resistência, né? Então, é do Freud, né, em 1912, Dinâmica da Transferência. Então, na relação transferencial, tem essa questão de que é necessário ocupar um lugar ficcional, né? O analista a transferência é uma forma de resistência porque ela precisa ser endereçada, né? Então, se a gente for pensar nessa figura da gradiva que fascina o, o Norbert, a gente tem quase como a gradiva fazendo um papel de revelação ali, né? De ocupar um lugar que a gente não sabe, que a gente não sabe qual é, né? Ela ocupa um lugar de, é, de sustentação do desejo de alguma coisa, né? Então, eu acho que esse é o lugar da relação transferencial, assim. Então, e também a Georgia, né? A Georgia é uma figura super importante no teu livro, me pareceu. É, por mais que o Solano seja o protagonista, a Georgia, ela mantém ele interessado, né? Ela mantém ele ela mantém ele interessado naquele enigma, né? O Lacan tem essa ideia de semblante, de que o analista é, faz opera, né? Faz uma figura de semblante, que é assim, você, você se remete, você é remetido a uma figura, né? Mas você não ocupa, ao mesmo tempo você tem que recusar jogar totalmente aquele papel, mas operar ele de certa forma, né? Entender qual lugar transferencial que a gente está num caso clínico eu acho que talvez a parte mais importante, né, do trabalho. Então, a Geórgia, a gente não sabe lá pelas tantas se ela existe, né? Se ela, se ela, eu fiquei me perguntando, será que ele delirou com a Geórgia, que nem o Norbert, né? Porque aí ela some e aí ele vai atrás dela e ela dança, né? Ela tem essa questão parecida também com a gradiva, porque a gradiva tem uma coisa sensorial, ela tem um movimento, e, e a Georgia também é uma bailarina, e ele vai atrás dela na escola, ele pensa em várias alternativas, né, de como ele pode acessá-la. Então eu acho que a figura da Georgia é muito importante nesse livro e na sustentação do desejo desse personagem. Mas também assim muito concreto, né? Assim, eu vejo o Solano lutando para preservar a atividade de fantasia dele. É isso assim que eu sinto ele, né? No meio dos escombros, assim. Porque eu acho que é uma situação psíquica e subjetiva que a gente tem visto cada vez mais, né? E, bom, eu acho que dito isso, não sei se a minha leitura ecoou com mais alguém, né, que tenha lido, ou contigo mesmo, Mauro, não sei
Não sei se você se identifica, né, com alguma coisa que eu falei sobre o trabalho criativo a partir da minha impressão de ter lido o teu livro. Mas dá sempre muito pano para manga, né, para a gente discutir sobre ficção e psicanálise, né, a própria memória, como a gente constrói a memória, né, o que tem de ficção, o que é o estatuto da ficção na memória, né, e no inconsciente. Então, para você que está começando aí a entrar no mundo da psicanálise, seja muito bem-vindo. Mas acho que por enquanto é isso que eu tenho para falar. A gente pode conversar, né? Um pouco. Isso, Alguém? eu estou notando umas coisas que tu trouxe aqui, mas eu queria ver se alguém quer falar ou se eu falo. A Thaís levantou a mão, mas pode falar primeiro. Eu vou organizando. Eu acho que quando tu fala da coisa como tu falou do processo de escrita e da psicanálise Freud também se debruçar muito sobre a coisa do processo, da inspiração. E eu tinha comentado, talvez não usei a melhor expressão, da história bater na minha porta, mas eu acho que é uma coisa da história chamar, assim, mais do que bater na porta, sabe? Chamar no sentido de desejo de escrever mesmo, porque eu acho que é isso, que compõe a história que vai se formando na minha cabeça, não é uma questão de inspiração, é uma questão de estar lendo o mundo e estar atento a coisas, né? Então, assim, a partir da onde eu venho, lá daquele menino de Belém Novo, e como olha para esse mundo, sabe? Então, o jeito que olha para o prédio, é o jeito que olha para o desamparo, é o jeito que olha para uma série de questões, assim. E como é sobre ler e sobre encontrar, né? Isso que eu acho maravilhoso na literatura em especial, assim. Só sobre isso que eu queria falar para mim a literatura sempre foi uma linguagem artística de muito encontro. Primeiro porque foi onde eu me encontrei como adulto, na época que meus pais me deixaram sozinho e foram embora, e eu fui acabar no curso de letras, então a leitura, a literatura ajudaram eu a me encontrar e a encontrar muitas outras pessoas, que são meus amigos, e ajudar a dar um rumo em algum caminho na minha vida, assim. Que nem tu trouxe esses exemplos de como a gente se encontrou e as coisas vão se debatendo. Sempre acontece isso na minha vida em relação à literatura, e eu acho, de certa forma, não é mágico, mas é uma coincidência muito gostosa. E eu acho que, quando tu pensa na raiz da literatura, não, uma sequência de letras que formam uma palavra, com uma sequência de palavras que formam uma frase, que forma uma ideia, que forma uma ficção ou uma narrativa, que também, né? São coisas que vão se encontrando, né? É a minha ideia que se encontra com uma de outra pessoa ou com uma descrição de um lugar e vai se combinando, e essas combinações, esses encontros vão gerando coisas, e por isso que não é diferente como eles reverberam na vida real. Daí tem um exemplo que eu gosto, que é, eu estava lendo O Avesso da Pele, e assim, eu conheço o Jefferson há muitos anos, a gente deu aula em cursinho em Porto Alegre, tipo, muitos anos. E nenhum dos dois escrevia na época. A gente estava na faculdade. E a gente tem uma amizade legal, assim, mas a gente se vê muito menos do que gostaria. E daí eu estava lendo O Avesso tardiamente, muito tardiamente, tipo, uns 2 anos depois, assim, do lançamento do livro. E daí lá no momento do livro, ele fala, o narrador, que é o filho, né? Ele fala que o pai dele, quando ele ia sair com uma menina, fala, cara, escreve para ela, copia e escreve um trecho do Jogo da Amarelinha que é na página tal. E eu adoro o Jogo da Amarelinha do Cortázar, tanto que o Solano ele é inspirado no Jogo da Amarelinha também, o nome. E até fala do Jogo da Amarelinha nos prédios também, tem uma hora que ele fala que um outro... Daí eu peguei o meu Jogo da Amarelinha que eu tinha na estante, eu falei, cara, deixa eu ver o trecho que ele falou. E o meu livro estava marcado na página do que ele tinha dito, sabe? Então, esse tipo de coisa que eu acho que a literatura gera, assim, tipo, pessoas que conhecem há muitos anos, como as ideias vão se
colidindo, as ideias dos fatos vão se colidindo dentro da literatura, eu acho muito interessante, assim. E não são por acaso, né? É o jeito que a gente está lendo o mundo, e está atento ao mundo, e tá sentindo esse mundo que a gente está vivendo. E sobre o Solano ser o protagonista eu não me lembro o nome, do Gradiva contemporâneo, também tem uma definição de romance do Lukács, que tem um livro muito famoso que chama Teoria do Romance. O Lukács, ele vem todo numa linha falando que o romance moderno, né, pós-Don Quixote, ele sai de um mundo que é explicado pelo mito, lá até a Idade Média, e ele passa o romance moderno a falar do indivíduo, e os autores, na verdade, todo o romance moderno, ele gira em torno de um personagem, ou mais, mas normalmente um personagem no tempo presente, não no tempo passado, no tempo presente no sentido de é alguém que poderia ser nosso contemporâneo também, mas o romance contemporâneo é uma tentativa do autor de explicar esse mundo quebrado que se perdeu na época do mito, sabe? Então, essa explicativa, ela sempre vem de uma recorrência do ponto de vista do autor naquele momento. Então, por isso, talvez o Solano tenha esse quê de contemporaneidade que dá para gerar esse paralelo com o outro romance também. Acho que a Thaís e a Angélica querem falar, né, Thaís? Não, era mais um comentário sobre isso que Morgana falou, quando ela falou da Jorge como objeto A e Sembla, assim, e daí eu não sei se eu estou viajando, mas eu acho que em nenhum momento o nome real deles é revelado, porque é o nome do aplicativo, né, de relacionamento. Só que tá sendo interessante essa conversa, porque eu em nenhum momento pensei na pandemia. E eu pensei, tipo, na realidade, sobre isso, o barato, assim, da literatura mesmo, como cada um vai interpretando e dentro dos contextos. Então, para mim, esses prédios que caem é muito de uma estrutura patriarcal e enquanto não tem nada para se colocar no lugar disso que está caindo por conta dessa teoria da conspiração, que é o ruído das pessoas. O que é o ruído? São um barulho que incomoda ou que causa uma falha de comunicação. Então, cai essas estruturas, esses prédios, e daí não tem outra coisa para colocar no lugar. E daí esse Solano, que é um sujeito em colapso, assim, né? Então, eu fui por essa coisa mais, assim, desse momento que está passando agora, Casa Ré, galera procurando grupo de masculinidade, assim, que acho que é algo que se vê dos homens, assim, o que faz agora, o que é ser homem, e muito análogo à história pessoal dele, né? Esse cara que é abandonado, e daí ele vai para o mercado financeiro, e daí ele trai a mulher, né? Repete as situações assim do abandono da mulher, depois o abandono com a Geórgia, que ele está extremamente, sentindo muito objetificado nessa relação, né? Uma mulher 20 anos mais nova que escolhe a hora, ele vai lá, dá uma, vai embora, e ele fica ali fantasiando, assim. Mas achei muito interessante, gostei muito, Mauro. E outra coisa que eu me identifiquei, eu sou de São Leopoldo, né? Então, quando tu falou sobre isso, que São Leopoldo, para quem não sabe, é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, então eu ia para Porto Alegre criança, para casa da minha avó, então tinha essa coisa ali de chegar ali na Redenção, e aquele monte de prédio e tal, e realmente. Mas é isso. Mas sabe que tem muito, assim, para mim, do livro, dessa questão desse modelo de masculinidade caindo, assim, né? Eu acho que o Solano é isso, assim. Porque ele tem muitos clichês, assim, do padrão, né, de como ele vai se perdendo nisso, assim, ele vai caindo, ele vai tendo não como se agarrar mais nessas certezas de padrão do masculino que ele tinha, né, do pai, que era um cara, né, super rude, assim, né, de alguma maneira. O pai dele era mais clichê que ele, né, no sentido desse masculino imaginado, assim. E esse indígena também, que entra como uma saída, né, que vai dando assim também, daí eu viajando, pensando dessa figura que é um homem indígena, mas que é um homem não todo, digamos assim, nos termos psicanalíticos, que ele está lá dando as respostas, que também não é
né, dando uma convenção fálica, assim, achei também muito... Enfim, gente, falei um monte. Temos muitos gaúchos aqui hoje. Angélica, você quer falar? Eu que vou passar a palavra para você que apresentou o isso. e eu que vou passar a palavra. A organização é sua hoje. Mauro, gostei de te ouvir. Morgana, você é uma contadora de história, viu? Preciso deixar isso marcado aqui, gravado. Primeiro, esse início seu de uma fala pessoal, né, assim, desse olhar de fora, né, de quem é estranho, né, a cidade e a forma como se vê de fora, desde fora, né, aquilo que enfim, o dia a dia, o cotidiano, o pertencimento, né, tira dos olhos, né? Essa é enfim, uma experiência que eu exercito todo dia. Eu sou do Espírito Santo, eu sou de Vitória, estou no Rio de Janeiro há muitos anos, e eu me lembrei, quando você começou a dizer, que quando eu fiz mestrado e depois dei aula na UERJ, eu dizia, eu vou me embora dessa cidade quando eu atravessar o Rebouças, chegar na Lagoa e deixar de me encantar com isso que se abre, né? Então, esse sentimento de encantamento, assim, com o novo, né, é alguma coisa que, enfim, que eu cultivo, né, e que eu vejo nesse livro também, assim. Tem alguma coisa de uma novidade que aparece, né, e que é uma novidade que não se instala, né, não é de um encantamento, não é da beleza da lagoa, mas tem alguma coisa de novo que se reitera, né, sem parar, né. E aí a sensação do estranhamento é uma sensação que não termina, né? O livro todo ele vem com essa, enfim, para mim, com essa marca do estranhamento, né? Tem a Morgana estava falando do desamparo. Para mim, se eu precisar resumir o livro, assim, uma palavra, eu diria do desamparo, né? Mas é um desamparo que ele é tensionado com recursos, né? Enfim, tem esse cara que está ali, né? Primeiro ligado nessa mulher, depois ligado nesse indígena, né? Mas tem também uma certa presença de uma migalha, que é aquilo que a filha vai deixando no apartamento da família para que ele sobreviva, né? E que faz ali uma outra relação com aquilo que ele tinha de recurso de vida, né? Eu acho que essa mulher, inicialmente, a Geórgia, né, foi um certo recurso, né? E que depois foi deslocado aí para enfim, esses mantimentos que também, né, mobilizou ele aí a busca dessa família. Eu acho que desde o começo eu desconfiei da Geórgia, assim, eu achava que era muito... tinha alguma coisa esquisita ali, assim, que não era para tanto. A Geórgia não era para tanto. Eu dizia assim, tem alguma mulher no pedaço que está por trás das cortinas e que vai aparecer em algum momento para justificar essa ligação libidinal com a Geórgia. E aí, enfim, aparece toda a história, enfim, da traição. Aí eu falei, esse homem sem compromisso, trepando com essa mulher 2 vezes na semana, que história é essa? Tem um trelelê aí que eu não estou sabendo, né? E aí, quando chega a história da traição, as coisas se organizam aí para mim, assim. Eu adorei esse segredo que você guardou de nós, assim. Eu achei que fez uma diferença boa, assim, na leitura, né? Eu gosto também dessa queda dos edifícios, que não é explicado pela ciência, né? Sem a ciência, ela está sempre nesse afã, né, de dizer toda a verdade, né, no laço da hora, e aí você diz, não, a ciência é não toda aqui também, né, assim, não se pode dizer de todo do que acontece nesse mundo aqui, tem alguma coisa que ela não explica, né, por mais que algumas
enfim, algumas hipóteses vão aparecendo por todo mundo, né? Enfim, o livro vai dizendo que não é todo explicado, né? Tem alguma coisa completamente sem explicação, né? E, enfim, o movimento do livro ele vai trazendo também essa manutenção do real no final das contas, né? Assim, para a gente teorizar minimamente, né? E aí, assim, eu tenho essa mesma impressão do que a Morgana diz, assim, são frases curtas, né? Frases curtas que montam, assim, cenas concretas, são cenas muito desenhadas, né? O imaginário está aí, assim, muito composto, muito consistente, mas, ao mesmo tempo, tem um texto tão poético, eu queria ler para vocês, da página 70, o primeiro parágrafo, assim, queria que, não sei se vocês leram, mas queria dar voz aí ao Mauro, né, um parágrafo que diz assim, queria trazer a poesia nessa concretude, né? Ele diz assim: o sonho me incomodou. Acho que a solidão é uma música de Ray Charles. Um blues arrastado por um piano velho num bar vazio. Escuto essa música desde a noite em que minha mãe saiu de casa. É estranho que, apesar de triste, esse blues me dê certa esperança. A esperança é o sentimento mais louco inventado pela humanidade. É simples de entender o nojo, a alegria, o medo, a tristeza. Agora, a esperança é loucura em estado bruto. Só um louco para cair 1000 vezes e ainda ter vontade de seguir em frente. Só um louco para andar sozinho sobre cacos de prédios caídos e não desistir de tudo. Eu achei, assim, de uma poesia essa passagem, assim, né, esse afeto do desamparo, né, assim, recoberto com cacos, né, de recursos, né, que permite que esse sujeito vá ali de migalha em migalha, né, encontrando ou tentando encontrar nessa busca, né, de um propósito, né, que permita, eu acho que talvez, Morgana, assim, conversando um pouco com você também, talvez entendendo que essa seja uma marca ainda frágil na contemporaneidade, né? Assim, o contemporâneo está marcado por esse desamparo, os recursos dos cacos do patriarcado, né? Como a Thaís está falando, ainda estão aí, né? Mas numa precariedade, né? Que não permite que um sujeito, enfim, vou falar uma palavra horrorosa, mas eu amo ela, uma palavra que assim, é o tal do propósito, né? Que não permite hoje a juventude, né? Alguns jovens, alguns adolescentes, né? Tomarem como uma possibilidade de propósito na vida, né? Enfim, inventar uma vida, enfim, ir adiante e fazer suas construções singulares. Enfim. Pensei mais algumas coisas, mas vamos conversar. E a leitura que você fez é linda também, né? Mas acho que é isso mesmo, né? Essa questão desse trecho que você leu sobre é loucura ter esperança, né? É realmente um trecho-chave, assim, eu acho. Tem um psicanalista em inglês chamado Bion, Wilfred Bion, que ele fala, né, sobre o paciente sem esperança, né, como conduzir, né, uma análise do paciente sem esperança. Que eu acho que o Solano dá uma aula sobre isso no teu livro. Acho que o Solano tem a resposta, só que é isso, né? A gente que bom que a gente tem a literatura para recorrer, né? Para encontrar respostas também que a psicanálise vai construindo, né? E tem um texto muito bonito do Winnicott também, que é O Medo do Colapso, que também me fez lembrar com a leitura do teu livro, assim, né? Que ele fala que o medo do colapso, na verdade, já é um colapso que já aconteceu, né?
O medo, a angústia da tentativa de se proteger do colapso, na verdade, é uma tentativa de não regressar a um colapso que já houve, né? Então, que já aconteceu, a catástrofe do acontecido, né? Então, assim, não é como se defender de algo que ainda vai vir a acontecer, mas, enfim, gente, já estou falando demais também, estamos na nossa hora, mas adorei, né, conversar sobre o livro e na tua presença, né, Mauro? Muito bom também poder... Adorei também. É muito bom ouvir as leituras de vocês, a leitura da Angélica, esses trechos, e às vezes eu esqueço dele, assim, tipo, não da esperança, mas esqueço dele. É lindo. Eu achei legal que a Angélica falou no início também, né? São métodos diferentes, né? A escrita ficcional e a produção psicanalítica, que é muito escrita também, né? São métodos diferentes de se chegar em lugares parecidos, né? Acho que é isso. Tá bom. Muito Então, tá obrigado bom. pelo convite, adorei também. Eu adorei também, obrigada. Eu que agradeço, Mauro, Morgana, pessoal, pela noite, pela presença, e que a gente possa ir caminhando aí nessas interlocuções maravilhosas que a gente vai inventando pelo caminho, nossos recursos para lidar com os nossos desamparos, né? E aquilo que a gente não sabe diante, gente. Muito obrigada, viu? Uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Boa noite, Obrigada, obrigado. gente.